Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste todos os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nesta hora, peço perdão a Ti por todos os nossos pecados e perdão pelas nossas falhas. Pedimos ao Senhor que fale com a Tua igreja através da Sua palavra. Que essa palavra venha para nos fortalecer e nos trazer o direcionamento da vitória, o direcionamento da salvação, o direcionamento da mudança de vida, porque é isso que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Se assente, igreja, por gentileza. Você pode dar glória a Deus quantas vezes você quiser. Você não paga nada, é de graça. E é muito fácil você fazer isso. Diga glória a Deus. A palavra de Deus no livro do Evangelho, aleluia, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, capítulo 16, do verso 19 até o verso 31, aqui nós vamos ver Jesus trazendo uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma metáfora, é uma história, né? É como o diácono Geis costuma fazer. Eu digo, cada um tem um chamado, cada um tem um dom. O Geis não tem um dom para trazer também parábolas. Ele sempre traz uma parábola, sempre traz uma ilustração. Ele tem a unção do Joãozinho Palharim. E Jesus, ele tinha esse mistério com as parábolas. E ele sempre trazia, ilustrando e trazendo a realidade do mundo espiritual. Quando Jesus
Jesus contava uma história ou uma parábola, Jesus não inventava uma história igual inventar a história do Saci Pererê, da mula sem cabeça. Não, não é isso. Quando Jesus trazia uma parábola, Jesus queria trazer aquilo que acontece e aquilo que vai acontecer na vida dos seres humanos, na vida espiritual, no mundo espiritual. Aleluia! Jesus às vezes trazia ilustrações mostrando o que é a realidade espiritual. E ele fazia isso através de uma parábola. E aqui Jesus vai contar uma história que muitos historiadores até chegam a dizer que isso é uma lenda que rondava lá naquele território. Então Jesus ele estava contando uma história de uma lenda, mas não é. Aqui está falando de uma parábola. Se Lázaro existiu ou não, não interessa. Se o rico existiu, não interessa. O que interessa é a moral da história que você vai entender. A Bíblia vai dizer que o rico, ilustrado através da parábola de Jesus, esse rico ele vivia de forma esplêndida e regaladamente. Ele tinha todos os benefícios que o dinheiro pode pagar. Ele vivia numa boa casa, ele tinha empregados, ele comia uma boa comida, ele se vestia bem, ele tinha tudo o que o dinheiro pode pagar para aquela época. Se trouxesse para os dias de hoje, esse rico teria na casa dele uma banheira de hidromassagem, coisa que alguns aqui têm. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente aqui que tem banheira de hidromassagem em casa, amém? Tem gente aqui que tem banheira de hidromassagem em casa. Tá vendo? Falta de fé. Tem gente que vai ter banheiro de hidromassagem em casa. Ah, bom. Bom, tem gente que não gosta de tomar banho, de repente é para não ter para tomar banho, né? Quem não quer banheiro deve ser porque não gosta de tomar banho. Era eu. É porque se tiver uma banheira, de repente chega do trabalho, a mulher pega, dá uma banda nele, joga ele dentro da banheira e dá a banheira força. Rapaz, olha, eu vou te contar, hein? Rapaz, ó, é isso aí. Quando Deus abençoar, chama o Lucas para poder instalar sua banheira. Ele é bombeiro hidráulico. Presta atenção nisso aqui, ó. Esse homem deveria ter tudo trazendo por giro: banheiro de hidromassagem, carro de luxo, ar-condicionado no banheiro. Porque a Bíblia está falando, ele vivia esplêndida e regaladamente. Quando fala regaladamente, para mim está esbanjando. E esbanjar só pode ser um ar-condicionado no banheiro. O sujeito entra para tomar banho quente, mas liga o ar-condicionado porque está calor. Esse estava torrando dinheiro, estava esbanjando. Quem consegue entender o que eu quero dizer? Era uma pessoa que esbanjava. Glória a Deus, aleluia. Ele vivia esplendidamente, regaladamente, não faltava nada para ele. E aí a Bíblia vai dizer que esse rico vivia com tudo isso, só que tinha um mendigo que morava na porta da casa dele. O nome desse mendigo era Lázaro. E ele se alimentava das migalhas que eles jogavam fora. Se alimentava das migalhas, das sobras que Lázaro, que o rico não comia. O lixo do rico era o almoço do Lázaro. O lixo do rico, a migalha do rico, aquilo que não servia para ele, era aquilo que Lázaro almoçava, jantava. Glória a Deus. Você sabia que tem alguns ricos
deixa o mendigo comer nem o lixo. Mas até que Lázaro conseguia apanhar o lixo desse rico. E a Bíblia vai dizer que Lázaro vivia de forma miserável na porta desse homem rico. E a palavra de Deus vai dizer que um dia acontece aquilo que acontece na vida de todo mundo. A Bíblia vai dizer que acontece com o rico e com Lázaro também aquilo que acontece com todo mundo. Sabe o que? A morte chegou. A morte bateu na porta. Chegou o dia de prestar conta. Chegou o dia de descer a sepultura. Chegou o dia de descer 7 palmos debaixo da terra. Dá glória a Deus, igreja. Porque chega esse dia para todo mundo, meu irmão. Para todo mundo chega esse dia. O negócio é como a gente vai estar quando esse dia chegar. Porque a palavra de Deus vai dizer que o rico morreu. Perdão, eu vou falar primeiro de Lázaro, porque a Bíblia fala primeiro de Lázaro. A Bíblia vai dizer que um dia Lázaro morreu. Repete para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: Lázaro! Fala assim: Lázaro morreu! Aí sabe o que aconteceu com Lázaro? Veio os anjos de Deus e levou Lázaro para o seio de Abraão. Quando fala que levou para o seio de Abraão, sabe o que está falando? Levou para os braços do Pai, levou para o paraíso, levou para o céu, levou para a glória. Ou seja, Lázaro recebeu salvação. Lázaro recebeu salvação. Sabe por que Lázaro recebeu salvação, igreja? Dá tudo irmão pelo seu lado e fala para ele assim: você sabe? Não, perdão. Fala para ele só: você sabe o porquê que Lázaro foi para o céu? Porque fazia a vontade de Deus. Porque tinha temor a Deus. Porque vivia segundo a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, não vai falar, não vai mostrar a obra de Lázaro, as obras, não vai falar. Vai apenas falar que era um mendigo que ficava ali na porta daquele rico. Mas você sabia que às vezes aquele mendigo que está na porta dele, daquele rico, é para poder fazer ele se converter, mas ele não se converte? Às vezes a missão de Lázaro que Deus deu para ele era viver como um mendigo na porta do rico. Sabe para quê? Para converter o rico. Irmão, Deus tem vários propósitos. Às vezes uma pessoa fica no caminho da outra, sabe para quê? Para poder Deus salvar as duas. Só que se o outro não quiser, não vai. Pastor, então o senhor está dizendo que Lázaro teve que viver sofrendo ali para poder o rico ter uma oportunidade de ser salvo? Olha, meu irmão, eu não estou aqui para ficar discutindo os motivos de Deus, não. Mas que Lázaro, a Bíblia está falando aqui, que Lázaro viveu como mendigo na porta da casa desse homem, mendigando aquilo que sobrava da mesa dele. A Bíblia está falando que aconteceu isso. Agora, a Bíblia não mostra que Lázaro murmurava. A Bíblia não fala que Lázaro reclamava por estar ali naquela situação. A Bíblia não mostra que Lázaro ele falava mal de Deus por causa dos problemas que ele estava vivendo. Não. A Bíblia fala só que ele se alimentava da migalha que sobrava do povo do rico. E que ele vivia na porta desse homem. Mas se veio os anjos e levou ele para o seio de Abraão, meu irmão, pelo que eu conheço da palavra de Deus, só vai para a glória de Deus aquele que faz a vontade do Senhor.
passando por tribulação, mesmo passando pela prova, ele era fiel a Deus. Você pode passar o que for, a fome não pode te separar do amor de Deus, o perigo não pode te afastar da presença de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode. Às vezes a doença vem, a enfermidade vem, isso não pode te afastar do amor de Deus, isso não pode te afastar dos caminhos de Deus. Às vezes o problema na família, às vezes o problema no casamento, problema com os filhos, problema no trabalho, isso não pode te afastar dos caminhos de Deus, não pode te afastar da presença do Senhor. Pelo contrário, isso tem que te aproximar de Deus. Eu não sei detalhes sobre o posicionamento como adorador de Lázaro, mas se ele vivia mendigando na porta do rico, e a Bíblia está falando que os anjos vieram resgatar, com certeza porque ele era um adorador. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus está à procura dos adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Lázaro era adorador, que adorava a Deus em espírito e em verdade. Lázaro não tinha nada, era mendigo, estava mendigando na porta do rico, mas era adorador. E o adorador, ele tem direito a uma herança maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que o rico também morre. E quando ele morre, ele no Hades. Veja que a Bíblia dá detalhe. Quando o Lázaro morre, os anjos vêm e resgatam ele. E levam ele para o seio de Abraão. Só que quando o rico morre, a Bíblia não está falando que os demônios vieram apanhar ele, mas você pode conjecturar que foi isso que aconteceu. E ele lá no Hades, a Bíblia vai dizer que ele sendo atormentado, uma hora ele olha de longe e vê Abraão e Lázaro. Agora o rico que vivia num castelo, que comia aquilo que queria, fazia o que quisesse porque tinha muito dinheiro. Agora ele não tem nem um copo d'água para beber. Agora ele está olhando o mendigo na menor companhia que alguém poderia andar. O mendigo Lázaro estava agora andando com Abraão. Você sabe quem foi Abraão? Quem aqui sabe quem foi Abraão? Abraão, pai da fé, amigo de Deus. Conhece? Você sabia que Deus, quando se apresentava, falava assim: ó, eu sou o Deus de Abraão. Sabia disso? Eu sou o Deus de Abraão. Deus não se manifestava falando o nome dele, não, eu sou o grande, eu sou. Não, eu sou o Deus de Abraão. Então daí já dá para você fazer uma análise e pensar: rapaz, esse tal de Abraão é quente. Esse tal de Abraão é um cara. A Bíblia vai dizer que Abraão, que Lázaro estava agora acompanhado de Abraão no seu seio, ou seja, na sua casa, no paraíso. E Lázaro, e o rico olhou e tendo sede não tinha água para beber.
E aí ele implora: Abraão, pede a Lázaro para molhar a ponta do dedo dele na água e refrescar minha língua, porque eu estou em tormento nessa chama. Aquele homem não estava suportando mais o sofrimento de estar no inferno. Mas sabe por que ele estava no inferno? Por causa das escolhas dele. Tem gente que hoje está vivendo um verdadeiro inferno na vida por causa de suas escolhas. Presta atenção no que eu estou falando para você. Dá glória a Deus. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui na palavra. Tem gente que hoje está vivendo um verdadeiro inferno dentro de casa. Um tormento. Só que esse inferno que você está vivendo dentro de casa, esse tormento que você está vivendo dentro de casa, dentro do seu trabalho, ou talvez na sua mente, a sua mente parece um inferno. Quem consegue entender a minha linguagem? Porque quando a gente fala de inferno, a gente está falando de tormento, de sofrimento, de tristeza, de depressão, de perturbação. Tem gente que tem vivido isso na sua vida. Mas sabe por quê? Por causa das escolhas que faz, por causa das opções que faz. Lázaro tinha escolhido servir a Deus, tinha escolhido ser fiel a Deus, mesmo tendo que mendigar, mesmo tendo que passar dificuldade, viver de migalha. Eu posso passar dificuldade, eu posso viver de migalha, mas eu não vou sair da presença de Deus. E o rico não, nunca quis saber de Deus, só queria saber da riqueza dele. Tem gente que só quer saber das coisas desse mundo, só quer saber dos prazeres da carne. É cerveja, é cachaça, é funk, é TikTok para fazer dancinha, é pornografia, é tudo quanto é tipo de imundícia. Como é que é? Novela. Só escolhe as coisas que não prestam. Aí depois fica reclamando: eu não estou aguentando mais essa vida. Escolhe só a pior parte. Pastor fala: quarta-feira tem uma campanha, tempo de conquista, e não dá para mim não. Domingo tem culto e não dá para mim não. Mas a novela bota para gravar e ver depois que chega no serviço. A série vendo, vou maratonar hoje, vou maratonar. E ver. Agora uma maratona aqui na igreja, a doida da missionária está falando: eu vou dormir na igreja, isso e aquilo. Eu quero ver que alguém quer dormir na igreja. Não dá para mim não. Não. Para mim não dá não. Tem meu jeito. Agora para maratonar como é que é? The Walking Dead. Fica vendo lá aquele zumbi lá. Fica vendo um monte de zumbi a noite toda e depois não consegue dormir. Tá dando glória aí. Eu tenho medo de subir, mano. Eu tenho medo de subir, tá fora pra poder subir, né? Só vê se for mentira, se for de noite, se poder não. Diga glória a Deus. Se tem cara que pode ver o diabo que desce. Você não vê não? Se tem medo. É ruim, Sabrina falou que você é um medroso. Diga glória a Deus. É brincadeira, irmão, para descontrair, mas o que eu estou querendo falar é que às vezes a gente coloca as coisas dessa terra tudo como prioridade, e Deus é segundo plano. Deus está sempre em segundo plano. Falou em fazer alguma coisa para Deus, algum
Aí depois bate no peito e fala, eu creio em Deus. Mas você bota Deus em primeiro lugar? Boto Deus em primeiro. Tira. Quando te chama para fazer uma oração de madrugada, eu quero ver você acordado. Não acorda. Preguiçoso. Amém ou amém? Se eu chamar você para fazer uma oração hoje, meia-noite, você lá na sua casa e eu daqui, você vai orar? Amém ou não amém? Eu vou marcar esse compromisso aí. Deus vai tomar nota. Ah não, mas amanhã eu acordo muito cedo, eu tenho que dormir 10 horas. Já estou torcendo para o pastor acabar o culto logo, porque eu tenho que dormir 10h15. Aí antigamente ia lá para aquele inferninho daquela machinha e ficava lá até 5 horas da manhã, não reclamava. Lá no Sobradinho. Você não saiu de lá também, né? Rapaz, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se a gente quiser tomar posse da nossa vitória, se a gente quiser tomar posse daquilo que Deus preparou para a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer um sacrifício. A gente tem que vestir a camisa do Evangelho, tem que vestir a camisa da igreja. Ultimamente eu tenho andado mais azedo do que de não ganhei com vocês. Tem dia que eu tenho vontade de dar um chute assim, no pau da barraca. Mas sabe como? Você sabe, eu tenho que ser o pastor vai dar um chute no pau da barraca, ele vai embora, ele vai deixar a igreja, isso aquilo. Não, irmão. Eu vou para cima de você mesmo. Vou cobrar. Sabe por quê? Porque se eu não cobrar, Deus depois vai me cobrar. Aí vai ficar eu e o rico sentado no colo do capeta. Eu não vou não. Eu quero ficar com Lázaro no seio de Abraão. Então hoje eu estou cobrando você. Você não pode ser igual o rico. Você tem que ser igual Lázaro. Prioriza as coisas de Deus. Seu filho não é melhor do que Deus. Meu filho está aí, eu amo ele. Mas se ele não está aí no primeiro lugar, na frente de Deus, não pode. Não pode. Marido também não pode, mulher não pode, pastor não pode, amigo não pode, carro não pode, dinheiro não pode. Ninguém pode estar acima de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ah, eu não estou podendo orar por causa disso, por causa daquilo, então eu vou orar para Deus tirar isso da sua vida. Ah, pastor, então eu vou sair dessa igreja. Vai embora! Vai congregar com Cila Malafaia, com Valdemiro, com R.R. Soares, quem você quiser. Mas se for congregar comigo, eu quero que você entre no céu. Porque para ir para o inferno, pode ficar na mão do diabo. Ué, eu não vou para o inferno com ninguém não, mas não vou mesmo. Aqui, em nome de Jesus, todo mundo vai subir para o céu. Nós não vamos perder ninguém para o diabo. Diga glória a Deus. Não vamos perder ninguém para o inferno. Vai subir todo mundo. Amém, igreja? Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Porque hoje Deus trouxe uma palavra de salvação para nós. Nós vamos ficar firmes e botar Deus na frente. Botar Deus em primeiro lugar. Feche os seus olhos.